Enquanto o Brasil acumula déficits consecutivos nas suas contas públicas, a Argentina, do presidente Javier Milei, tem apresentado diversos números positivos, ou seja, superávites consideráveis em relação aos anos anteriores. Há mais de 12 anos, a Argentina não apresentava superávit primário. No vídeo de hoje, a gente vai entender o que está levando a Argentina a atrair capital de investidores e o Brasil a afugentar, diminuir o fluxo de investimento estrangeiro, ou seja, as pessoas, os investidores americanos e, enfim, do mundo inteiro investindo no Brasil. Então a ideia aqui é a gente falar como que as decisões políticas desses dois agentes, do Lula e do Javier Milei, e suas políticas, estão influenciando o mercado dos dois países. Então vamos começar falando do campo fiscal, da seara fiscal. Enquanto o Lula, o governo Lula, desde o início do ano passado, eles têm divulgado diversas medidas para aumentar os gastos do governo, aumentar as políticas públicas, os investimentos, as obras, construções, enfim, os direcionamentos de dinheiro do governo para a economia, além, obviamente, do aumento de ministérios, secretarias, de cargos públicos em várias esferas do governo, desde federal, estadual e também municipal. Medidas essas responsáveis, então, pelo déficit primário que a gente viu nos meses anteriores, nos bilhões de reais que a gente viu de déficit no ano de 2023. Lá na Argentina, o cenário é bem diferente. Desde o início de dezembro, quando Javier Milei assumiu a política, assumiu a presidência lá da Argentina, ele tem feito cortes de gastos. Ele deixou de renovar contratos temporários de funcionários, prestadores de serviços, para o governo federal e das províncias lá da Argentina. Ele cortou, ele cancelou as obras que ainda não tinham iniciado, ou seja, as obras públicas que ainda não tinham começado antes do seu mandato aí, e fez uma reformulação geral da máquina pública. Cortou ministérios, cortou secretarias, cortou diversos cargos, por assim dizer. Então isso fez com que o Brasil aumentasse os seus gastos em relação às receitas, certo? E obviamente, junto com isso, ele teve que aumentar também a carga tributária e por isso você está pagando mais imposto nos seus investimentos, na sua empresa, ou enfim, na sua renda de forma geral e também no consumo. E na Argentina, o movimento foi inverso. Então, o governo diminuiu os gastos e, com isso, obviamente, ele consegue melhorar as contas públicas, apresentar superávit e não precisa aumentar impostos. Ou, na verdade, provavelmente ele vai diminuir impostos daqui para frente. Outro ponto bem relevante que explica bastante da questão de déficit, superávit, mas principalmente a entrada de recursos, o investimento estrangeiro direto nos países, tanto na Argentina quanto no Brasil, é a questão da intervenção governamental na economia, o que a gente chama de segurança jurídica. Então, aqui no Brasil, o governo Lula indicou, o presidente Lula indicou para o STF, o Supremo Tribunal Federal, alguns amigos, os seus aliados ali, inclusive o Flávio Dino, que era o seu ministro. Além do Dino, também indicou o Cristiano Zanin, que era o advogado pessoal do Lula, Além disso, além das indicações políticas para cargos importantes e o aparelhamento das instituições, a indicação ali de políticos para as diversas instituições do governo, a gente teve também uma grande intervenção na economia, justamente por conta dos gastos, políticas e mudança de legislação, e também a intervenção recente na Petrobras e na Vale. A Petrobras é uma empresa estatal, porque tem mais de 50% das suas ações sob detenção aí do governo federal, e da Vale, que já não é mais uma empresa estatal, mas que também sofreu com as intervenções do governo. Então, intervenções governamentais de forma geral, seja numa empresa, seja economia, ou mudando legislações, pioram as expectativas do resto do mundo em relação à corrupção aqui no Brasil. E por isso o Brasil caiu aí 10 posições no ranking de transparência governamental, Porque a propensão a termos casos de corrupção daqui para frente é muito maior do que era nos anos passados. Além disso, ainda existe o fato de que o governo do PT não é nenhum exemplo de anticorrupção, Dado que a grande maioria aí dos políticos do partido e de partidos do conglomerado ali, dos partidos que apoiam o governo, são corruptos, tiveram condenações, tiveram punições aí por conta da Lava Jato, casos explícitos de corrupção. Então, esse é um grande fato relevante que principalmente
afugenta investidores, né? Os investidores deixam de injetar capital aqui no Brasil e os brasileiros começam a levar o seu capital para fora do país, que também é um grande problema. Na Argentina também ocorre o inverso, certo? Então, enquanto no Brasil o governo do PT quer intervir nas empresas, tornar as empresas estatais e tudo mais, na Argentina esse caso é justamente o oposto. Então, Javier Milei está procurando privatizar as empresas privadas, que é diminuir a intervenção do Estado na economia, diminuir a regulamentação, né? Ou seja, facilitar que os argentinos, as empresas argentinas façam negócios, importem, exportem seus bens e tudo mais. Então isso facilita muito o ambiente de negócios, né? Ele, de certa forma, ele ajuda com que a economia ande melhor, né? Tenha mais liberdade ali na economia como um todo. Então, quanto menos o Estado intervém e menos gastos públicos, né, sendo direcionado para a economia, menor é a capacidade do governo em fazer bobagem na economia, para não falar uma palavra pior, tá? Isso reflete, então, em resultados positivos para a economia argentina, apresentando superávit e atraindo capital estrangeiro, né? Uma grande entrada de recursos aí na economia argentina, que levou eles a diminuir os índices de inflação, diminuir a taxa de juros em 20%, né? Então, nos últimos meses. E no Brasil, o caso justamente inverso. Aqui a gente teve um aumento de gastos, a gente teve as empresas envolvidas em casos de corrupção tendo novos contratos com o governo, com empresas governamentais, e com isso, então, a gente caiu no ranking de percepção de corrupção e, logicamente, a gente está afugentando o recurso, né? Ou seja, tirando os investidores daqui e os brasileiros estão levando o seu capital para o exterior, inclusive os nossos clientes aqui da Musa Capital, tá? E aqui fazendo uma observação em relação ao nosso posicionamento em relação ao Brasil. Então, os nossos clientes, lembrando que isso aqui não é uma recomendação de investimentos, né? Estou entrando com vocês nos detalhes da nossa carteira aqui. Com os nossos clientes, a gente está fazendo um movimento de internacionalizar um pouco mais os investimentos, tá? E lógico, depende de cada perfil, dos objetivos de cada cliente, mas nós estamos com medidas de proteção às políticas governamentais atuais aqui no Brasil, a gente está levando uma parcela um pouco maior do capital dos nossos clientes para o exterior. E obviamente, se você quiser conhecer a nossa estratégia de investimentos, entre em contato através do link aqui embaixo, que um dos consultores vai entrar em contato e vai entender o seu perfil, os seus objetivos, vai fazer uma análise da sua situação financeira patrimonial, dos ativos que você tem na carteira hoje e vai poder te ajudar então a adotar os próximos passos, né? Tomar as medidas aí para proteger e rentabilizar a sua carteira de investimentos. Então, em resumo, o resultado que a gente está vendo e que a gente vai ver aqui no futuro, né? No caso do Brasil, é mais inflação, juros mais altos e um crescimento econômico que não é sustentável, um crescimento econômico que lá na frente vai gerar uma crise, como a gente viu no governo Dilma ali nos anos de 2014, 2015, onde diversas empresas quebraram, né? A gente teve muitas demissões, o mercado, né? O Brasil como um todo entrou em declínio aí e foi um grande problema, certo? Enquanto isso, os hermanos, né, aqui do lado, a Argentina está com essas medidas que o governo do Milei está adotando, provavelmente eles vão apresentar superávites, né, recorrentes aí, vão atrair muito capital estrangeiro, vai diminuir os juros, vai diminuir a inflação e eles vão ter um crescimento econômico considerável e sustentável, que é o mais importante. Não adianta a gente ter um crescimento grande agora e ali na frente ter uma crise onde as empresas venham a quebrar, certo? Então, o Brasil, em termos de cenário, né, a gente está vendo um cenário bem ruim aqui, com corrupção, desvios de dinheiro, essas políticas econômicas erradas, né, que é o que o Brasil faz desde os anos 1900 ou antes disso, né, que nunca deu certo e por isso o Brasil nunca se desenvolveu. A Argentina tomou esse mesmo tipo de política durante o peronismo, que durou até recentemente, né, que fez a Argentina quebrar basicamente, e agora eles estão experimentando uma medida um pouco diferente em relação à sua economia e que com certeza vai entregar excelentes resultados para o futuro dos argentinos se o governo conseguir adotar essas medidas, né, levar à frente essas medidas e ter uma reeleição e tudo mais, certo, pessoal? Então esse era o conteúdo do vídeo de hoje. Se você tiver alguma dúvida ou quiser nos contar o que você está fazendo para proteger a sua carteira da política desastrosa do PT, pode comentar aqui embaixo, certo? Até a próxima!